quero compartilhar com os nossos irmãos do grupo Calvinos do WhatsApp. É uma alegria grande estar com vocês, acompanhe esse grupo, muitas informações boas que recebemos, debates muito interessantes. Eu quero agradecer ao nosso amado irmão Deus por mais uma vez ter me convidado para trazer uma palavra aqui para vocês. Que vocês assistam e façam seus comentários, eu fico muito grato por isso. E vamos para o tema muito importante: única regra de fé e prática contra a ameaça da tradição e do autoritarismo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 14 a 16, é o texto dado que eu vou tentar fazer um relacionamento com ele durante a palestra, porque é especificamente sobre esse tema aí que vamos falar, um tema que vem desde a Bíblia, desde o começo, dado, mas são muito mais conhecidos depois da Reforma. Bem, vou ler aqui as Escrituras Sagradas, Nova Almeida Atualizada. Diz assim, 2 Timóteo 3, de 14 a 16. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as Escrituras Sagradas, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Vamos orar? Deus e Pai, nos ilumina e esclarece as nossas mentes para falar, expressar sobre a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Que haja compreensão, entendimento para quem está falando e para quem vai ouvir esta exposição. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Bem, falar aqui sobre Paulo e Timóteo, por exemplo, conhece as Santas Letras, claro que ele se referia à Septuaginta, né, que ele foi ensinado por sua mãe e sua avó. Porque o que está acontecendo com ele ia virar a Bíblia mais na frente. Então vamos aí tratar deste assunto, né? Única regra de fé e prática. Bem, muito importante para o crente que recebe a Bíblia Sagrada, que tem ela como revelação de Deus para o homem, poder se esmerar e conhecer o que Deus preparou para ele aprender a viver na fé e poder ter um relacionamento com Deus. Muito importante. A prática da vida cristã e o exercício do conhecimento da palavra de Deus, eu diria assim, é algo exclusivamente, né, do crente, e o descrente nada pode entender, porque ela se discerne espiritualmente, né? A Escritura Sagrada se encontra vinculada a uma vida na prática, como disse Tiago lá em capítulo 1, verso 22 e 23, o seguinte: diz assim as Escrituras Sagradas: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelhar-se-á àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Olha, as Escrituras Sagradas direcionam o homem a uma completa compreensão de tudo que Deus deseja que ele saiba para poder praticar a vida cristã. Eu diria assim, na integridade, né, do testemunho, no andar da retidão, o viver o propósito de Deus e praticar o verdadeiro amor, é o que as Escrituras Sagradas
está dizendo. Bem, é a única regra de fé e prática. Vamos ver aí a ameaça da tradição. Vamos ver o que podemos entender sobre isso aí. Olha, um dos declínios da tradição tem sido o desprezo, né, da religião romana, infelizmente, que vem despencando em todo o mundo em razão da igreja genuinamente evangélica, que vem crescendo e anulando os efeitos tradicionais que são desastrosos, né? E estão sendo desmascarados pela verdade da Bíblia Sagrada, né? Que vem sendo praticada com mais ênfase com a igreja centrada na verdade. Então, essas igrejas vêm crescendo. O romanismo vem impondo práticas tradicionais com facilidade, né? Com facilidade eles vêm praticando, né? E infelizmente, amado, as facilidades que vêm sendo assim rejeitada, né? As escrituras sagradas, né? No conhecimento bíblico vem sendo rejeitada e não tem sido dado crédito às escrituras sagradas em relação à tradição que tem assumido muitas coisas, infelizmente. Olha, ultimamente o pontífice do romanismo vem impondo erros e aberrações em nome da igreja. No uso dessa prática extra-bíblica ou extra-bíblico para atender às mudanças humanas, amados, as mudanças humanas para equacionar e formalizar em detrimento da verdade bíblica, né? E o mais recente do Vaticano, a gente pode ver aí, foi encontrar uma fórmula para receber e adotar o casamento de homossexuais. O Papa Francisco disse, abre aspas, o que precisamos criar é uma lei de união civil. Dessa forma, eles são legalmente contemplados. Eu defendi isso, afirmou o Papa no documentário. Então, e vamos elaborar mais um instrumento de tradição para atender ao pecado, ao mundo. Essa é a situação da igreja romana, infelizmente, né? Bem, e sobre o autoritarismo, o que eu poderia dizer aqui para todos vocês? Pode ser visto em todos os segmentos da religião, né? Dos governos, das instituições e das pessoas de um modo geral. Isso a gente tem visto esse autoritarismo nesses últimos tempos, meus queridos, né? Os comportamentos radicais que são plantados nos segmentos da sociedade não contribuem para o conjunto de resultados benéficos do padrão moral da sociedade. Não contribui, vem sendo algo muito ruim, muito ruim. Olha, o autoritarismo vem de longe e sempre tem ameaçado a igreja, trazendo transtornos para a vida da igreja. Existem muitos regimes autoritários que vêm ameaçando a igreja cristã e ameaçando o nome de Jesus Cristo. Está vendo isso aí direto por toda parte, entre muitos regimes autoritários. Que quero destacar aqui a China comunista, que vem ameaçando as igrejas e até destruindo
templos, encarcerando cristãos e mandando matar encarcerar e matar os líderes religiosos. Olha, os objetivos do regime autoritarista, né, é poder explorar e eliminar a sociedade da liberdade individual e coletiva. Os cidadãos são controlados pela prática da imposição, o medo, o controle excessivo sobre a sociedade que eles mantêm nesses regimes autoritários, né? Olha, a única forma de vencer o autoritarismo é a confiança na única regra de fé e prática para poder estar no centro da vontade de Deus como um vencedor da fé, como disse Dietrich Bonhoeffer. Ele morreu, como aconteceu o exemplo de Dietrich Bonhoeffer, alemão, que morreu na prisão resistindo ao autoritarismo de Hitler. Nos anos de 1943 a 45, chegou nem a terminar a sua teologia, né, sistemática na prisão, que foi inclusive lançada apenas o que ele escreveu. Então, nessa introdução, eu quero mostrar para vocês, meus queridos, essa grande bênção da única regra de fé e prática e essas ameaças da tradição e do autoritarismo que é muito forte, né? Hoje nós estamos contemplando isso, né? Infelizmente. Bem, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o verso 14, na frase permaneça naquilo que aprendeu, verso 14 do texto lido. Olha, vamos a esse texto aqui de Paulo. Timóteo era chamado de filho na fé por Paulo, né? E ele teve uma experiência transformadora desde a infância com Jesus, né? E no encontro com Jesus, que o levou a crer no Salvador, Paulo aqui orienta e recomenda a necessidade de um líder em formação precisar ser orientado para não sair da linha e seguir firmemente os ensinos das Santas Escrituras. É isso que Paulo desejava de Timóteo, por isso que ele foi muito incisivo com ele. As Escrituras Sagradas, né, para a igreja, irmão, cristã reformada, é sem dúvida alguma a nossa única regra de fé e prática. Claro, a nossa Bíblia Sagrada, né? Sem aqui, amados, entrar no mérito da experiência. Não vamos entrar no mérito disso aí, pois tudo se encontra contemplado na única regra de fé e prática. As experiências são acontecimentos naturais que acontecem no decorrer de seguir a única regra de fé e prática. Não pode ser uma coisa estranha de fora para dentro, mas muito mais da igreja entender as Escrituras Sagradas. Os cristãos, eles creem nas Escrituras Sagradas e tem como esse refrão, ela é a nossa única regra de fé e prática, né? Como eu posso respeitar as opiniões contrárias, pois elas não podem retirar a linha direta da autoridade da Bíblia? Nunca. A Bíblia do Novo Testamento, principalmente, foi construída aí pelos seus autores que escreveram e pela igreja que caminhou para a sua publicação. Caminhou. Olha, eu diria, meus amados, que é um assunto que tem sido polemizado
por questionadores ao longo do tempo. Eles se enveredam pelo caminho da discórdia e de intransigência para se arvorarem que estão unicamente certos. Essa a gente já entende a ideia das pessoas contrárias que discutem esses assuntos, né? Que são pessoas que acham que estão certíssimas. A interpretação dela é a maior dos que os que conviveram com os primeiros passos da igreja cristã. Olha, não darei ênfase para aqueles que jogam e citam tudo de forma aleatória, muitas vezes não respeita a autoridade da Bíblia. Então, não há como dar margem. Eu nem discuto com quem deseja discussão por discussão. Não faço isso. O cristão deve ser, muitas vezes, né? O cristão deve ser, muitas vezes, ele mesmo ter o cuidado de saber avaliar todas as situações, amados, né? E o cristão é o leitor da Bíblia, aquele que está lendo com a assiduidade a palavra de Deus, né? Ele deve ser, então, esse leitor assíduo mesmo, que não abre mão, não poder questioná-la, mas para ser obediente à autoridade da Bíblia, né? O próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 22 e 29 o seguinte: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Olha aí, o próprio Jesus falando sobre isso, né? Olha, muitas tentativas, amados, de questionar, não se submete a única regra de fé e prática, assim se deixam levar pelas experiências extra-bíblia e anula, em nome de uma experiência, e anula a vida cristã e obediência às Escrituras sagradas, né? As Escrituras sagradas, que se trata da vida da igreja, da sua trajetória de fé, porque não pode ser anulada em nome do próprio questionamento vil dos especuladores de plantão. Não pode. Não pode mesmo. Chega hoje aí, o cara vê aí veio uma discórdia de não sei quem, traz para hoje para o bojo das discussões, e até se arvorando, como se tivesse descobrido a roda, né? Olha, a boa orientação de Paulo a Timóteo em um contexto diferente de hoje, né, é muito importante que seja avaliada para se fazer uma comparação com os nossos dias em que nós estamos vivendo hoje. Olha, naquela época não existia a Bíblia do Novo Testamento, só tínhamos a Septuaginta, né? E o que aconteceu é que o Novo Testamento só quatro séculos depois foi que a igreja veio concluir a composição para a publicação. Hoje a igreja já tem a sua integridade, na sua integridade, a Bíblia Sagrada completa com tudo que a igreja precisa para seguir bem as Escrituras Sagradas. A igreja tem tudo isso, não é? A igreja é a guardiã da verdade, é a igreja que prega a palavra de Deus, tem a Bíblia Sagrada nas suas mãos. É isso, a Bíblia completa com tudo que a igreja precisa, ela tem para a glória de Deus. Olha, é isso aí. E no exercício de ser uma guardiã da verdade, né, que foi atrapalhada, a igreja foi atrapalhada há muito tempo, né, pela apostasia, queridos, e desmandos da igreja, do exercício da verdade, as coisas mais horríveis que a história conta o que aconteceu, né? Infelizmente, meus queridos, a providência de Deus deu um basta com
uma reforma do século XVI. Fantástica a reforma do século XVI. Né? A igreja não vinha seguindo a autoridade, amados, da Bíblia, e assim ela foi reformada para conseguir eliminar todas as deturpações do romanismo que descaracterizou a igreja, né? E descaracterizou também a autoridade da Bíblia e procurou anulá-la, os erros, meus queridos, inadmissíveis. Tudo isso foi a igreja na reforma, né? Colocou a Bíblia no seu lugar intacta, né? Agora se cumprindo naturalmente o que está no cano, o que está no Novo Testamento, meus amados, né? Bem, como resultado da reforma, muitas coisas, meus irmãos, como resultado, vieram à tona, né? E as coisas importantes foram substituídas, isto é, os erros foram, importantes erros foram substituídos pela verdade, né? Pela verdade. E assim, amados, foi esse desvio da igreja foi um desserviço muito grande, meus irmãos, para a igreja cristã, e essa foi a razão dela ser reformada, meus irmãos, né, para tirar as experiências da tradição, dessas coisas erradas, né, que só trouxe males para a igreja, né, e subtraiu a autoridade da Bíblia. E assim vieram os posicionamentos da reforma e restaurou as diretrizes, amados, dos verdadeiros ensinamentos da Bíblia, como os postulados da fé, o sacerdócio universal dos santos, os procedimentos exclusivamente da Bíblia. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus em Efésios 2, de 18 a 20. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha aí, que coisa fantástica, né? Olha o exemplo que eu trago para vocês. Olha, a reforma restabeleceu o sacerdócio universal dos santos e anulou a confissão auricular introduzida pelo o quarto concílio de Latrão, realizado no ano de 1215, né? Uma verdadeira interferência, retirando da Bíblia algo pontual, infelizmente. Olha, meus irmãos, em segundo lugar, o verso de número 15 diz o seguinte, nessa correlação entre a exposição que eu estou fazendo sobre esse tema. Eu quero usar o personagem de Paulo e o personagem de Timóteo, o que Paulo ensinava a Timóteo, né? Bem, torná-lo sábio para a salvação, verso 15. O desenvolvimento, amados, da fé torna o crente sábio pelo exercício das Sagradas Escrituras, uma questão de seguir na obediência única, regra de fé e prática. É isso que o crente precisa obedecer, amados, na sua vida. Ele precisa obedecer aí os ensinamentos sagrados da Palavra de Deus, meus queridos, que protege o crente de experiências por experiências. Nós temos experiências bíblicas da nossa vida, do nosso testemunho, do que Deus nos usa, com a prevalência das Escrituras Sagradas. Isso é que é importante, meus amados, e não as tradições da vontade humana e do autoritarismo das autoridades religiosas que se impõem e questionam as Escrituras Sagradas, que sempre têm, amados, alcançado aqueles
que não se instrui a viver uma vida de orientação para a palavra de Deus, eles são atingidos. E por essa razão, eles entram nessas conversas paralelas e findam caindo em situação muito difícil, né? Muito difícil. O crente que segue detidamente os ensinos das Sagradas Escrituras, ele logo se torna sábio, pois não existe nada que o crente precise que não esteja à disposição dele. Primeiro, fazer o que é correto aos ensinos da fé, e depois não aceitar os excessos, exageros que os homens tentam introduzir quer falar pela Bíblia, e não pode, é a Bíblia que fala. Olha, meus irmãos, a tradição não substitui em nada a Bíblia nos valores da fé, do ensino e dos fundamentos da doutrina para o funcionamento essencial da igreja em sua organização. No entanto, meus queridos, existem coisas não essenciais para atuar na atuação da igreja quanto ao governo, administração, situações e comportamentos para o bom funcionamento da igreja. Isso é necessário, é preciso, os regimentos, né, os estatutos, tudo para o governo da igreja. Isso é necessário, né, sem retirar o cunho doutrinário da igreja, que é a Bíblia Sagrada. A igreja precisa estar sempre vigilante para o seu desempenho no lidar, amados, com a fé, e se precaver contra as intromissões heréticas, heréticas que de forma especulativa, explorativa, procura distorcer, né, distorcer os ensinos da Bíblia Sagrada. Paulo, amados, teve o cuidado de orientar bem Timóteo para ele não dar lugar aos heréticos, do seu tempo, e para isto, meus amados, ele aprendeu os ensinos que Paulo ensinou, o qual teve acesso à Bíblia desde o seu nascedouro, em especial as cartas para ele e para a sua igreja que Paulo escrevia, né? A tradição, amados, é algo muito antigo, preste atenção, é muito antigo e vem de longe, né? Trazida com o próprio povo de Deus, amados, que virou outra lei, obstante a lei das orientações dadas por Moisés. Então, os fariseus criaram aí, né, naquele 400 anos, quando foi formadas as hostes farisaicas, onde o povo conheceu tudo isso e fizeram aí uma outra norma. Mas eu quero dizer para você, meus queridos, que a constituição religiosa de todos os tempos tem passado por estes entreveros que têm a finalidade de satisfazer o ego dos que assumem poderes na direção da igreja, querem se perpetualizar, querem ter aí o domínio total de todo mundo, né? Infelizmente. Olha, meus queridos, a existência das heresias heréticas tem também algo assim muito velho e foi grandemente combatida pela igreja primitiva, que teve de lidar com todo tipo de oposição que vinha dos governantes, das falsas religiões, dos falsos mestres, e sempre na tentativa do inimigo usar esse conjunto de coisas, né? Falsos mestres, falsas doutrinas, para desnortear a igreja que era nascente, que estava começando, né?
estava começando. E essas seitas se envolviam com a igreja, né? Entrava sorrateiramente na igreja, né? Para ali tentar ludibriar e conquistar confiança dos membros da igreja, se imporem para fazer, amados, para afastar os membros e tornar os membros para as suas organizações ou viver em combate, como lá em Coríntios, né? 4 grupos lá em Coríntios. Né? Em Coríntios, 4 grupos diferentes. Tudo promovido por esse povo aí, né? Da discussão, da confusão, sabe? Da falta de obediência, da falta de submissão à Bíblia, à palavra de Deus. A única regra de fé e prática, né? A palavra assim mais reformada. Isso é muito importante, meus amados, né? Olha, o exemplo de Timóteo, que teve de cuidar da sua igreja e ajudou Paulo em outras igrejas, plantando igreja na região para orientar os irmãos quanto aos falsos mestres, falsas doutrinas, que tinham a finalidade de interromper o trabalho de Deus. Essa é a finalidade, uma cisão, uma confusão qualquer, meus queridos, infelizmente, meus amados. Mas hoje estamos sendo continuistas disso tudo aí, né? A continuidade em todas as direções e o grande aumento dos falsos mestres e falsas doutrinas que enveredam nas organizações espúrias de falsos mestres, de líderes egocistas, egocentristas e daqueles que precisam ter a sua própria religião para satisfazer os seus desejos, seus ideais, os seus apetrechos. Infelizmente, amados, né? Olha, os heréticos de cunho pessoal são filiados às organizações que eles mesmos criam ou que se agregam a organizações que lhe aceitam no objetivo de poderem, né, circular sem restrições e muitos deles são desigrejados, né? Esse é um negócio novo, né? Desigrejados que estão aí, que estão livres, francos, atiradores contra as coisas que eles divergem, não aceitam, e muitos até comem do prato que comem, meus amados, comem do prato que comem, muitos deles comem do prato que comem, meus amados, e não estão nem aí, né? Não respeita a caminhada da igreja. E hoje alguns dizem, por exemplo, não aceitam que a Bíblia seja chamada de única regra de fé e prática, e se revolta contra a reforma. Infelizmente tem esse tipo de gente. Eles vão se multiplicar, eles estão aí, né? São debochadores, são pessoas que vivem nas entrelinhas, nos rodapés das coisas, infelizmente. Olha, em terceiro e último lugar, eu quero falar sobre o verso de número 16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Olha, a única fé, a única regra de fé e prática, ela diz respeito aos crentes, né? Que passam a viver de conformidade com o que ensina a Bíblia Sagrada e a obediência à autoridade, né? Em tudo que ele fizer e praticar na vida, não dando lugar e não aceitando qualquer coisa que esteja em desacordo com a Bíblia Sagrada, né? O procedimento do cristão está alicerçado à sua fé em Jesus Cristo, e por essa razão nada fora da Bíblia, outro evangelho não existe, não há outras argumentações extra-bíblicas, citações isoladas e sem contexto da Bíblia, pelas complexidades das interpretações e traduções das línguas originais, né?
Bíblia foi escrita em idiomas que estão aí sérios, né? Como o hebraico, o aramaico, o grego, que estão aí expostos no seu original. Muitas vezes mal traduzida, infelizmente, né? Infelizmente. Mas olha, o crente ele tem que ter todo o cuidado, né? Hoje, pela numerosidade de intérpretes preceituosos, amados, que utiliza os textos da Bíblia de forma controvertida para contestar e não aceitar a verdade que está na Bíblia Sagrada, a veracidade da Bíblia. Eles não aceitam, né? Como também aplicar, amados, o seu desejo é egoísta, egocêntrico, né? Egocêntrico para satisfazer o seu bel prazer, né? Paulo ensina Timóteo sobre toda a escritura inspirada por Deus. Está aí o texto que lemos, né? Que se refere, que se referiria ao Antigo Testamento, quando Paulo dizia isso a Timóteo, porque só tinha o Antigo Testamento. E ele nem sabia que o que ele estava escrevendo para Timóteo, ensinando Timóteo, era a Bíblia. Morreu sem saber que era a Bíblia. Né? Morreu sem saber que era a Bíblia. Mas foi muito importante, né? As cartas de Paulo foram escritas em grego, escritas no grego, certo? A Timóteo. Estava também sendo incluída nas inscrições, na Escritura, né? Na explicação da Escritura, e o grego transliterado de Theopneustos, que se refere a isso aí. Como as Escrituras do Novo Testamento, em mais de 300 anos depois, né? Que foi promulgada, publicada, aí para a igreja tomar conhecimento em 2 concílios, né? Em 2 concílios, diferença de poucos anos de um para o outro, né? Isso aí é muito importante. Olha, as orientações de Paulo para Timóteo tinham, amados, o objetivo de fortalecer o ensino divino, né? O ensino divino, ou a autoridade divina, né? Para ele. Olha bem, irmãos, o objetivo era de procurar neutralizar esses falsos mestres, né? Esses ensinos errados, né? O que Paulo fez em Éfeso e também em toda a Macedônia, como diz aí as Escrituras Sagradas. Olha, em 1 Timóteo 1,3 diz assim: quando eu estava viajando rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para demonstrar certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Foi muita luta, meus irmãos. Para os especuladores de hoje, gratuitamente, com uma consulta aí no seu mousezinho aí, vai buscar não sei quem, não sei o que lá, e tira uma frase e quer então se impor. Brincadeira, meus irmãos, né? Não podemos aceitar esse tipo de coisa. Olha, a Bíblia é a única regra de fé e prática, né? E tem respostas às indecisões dos homens, e não existe em parte nenhuma segmento conhecido, humano e da ciência que venha contrariar a Deus. Não existe. Não existe. Nada, absolutamente. Porque todas as indagações do ser humano está contemplada nas respostas da Bíblia Sagrada. E o Senhor Jesus, quando edificou a sua igreja, a igreja do cristianismo, ou declarou formalmente, ele disse: a minha igreja, né, em conversa com os seus discípulos, deixou isso muito, muito claro a Pedro, quando ele respondeu ao Senhor Jesus quem era, né? Ele fez a maior confissão, meus irmãos, a maior confissão
do homem que creu na história do cristianismo, Pedro. Essa confissão é a base sólida. Vou repetir. A confissão de Pedro a confissão é o alicerce da igreja. Porque a confissão de Pedro, amados, como diz o Senhor Jesus, vamos ver o que Jesus diz aqui em Mateus 16, 17 e 18. Olha, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelou isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você que fez a confissão aqui, é minha isso aí. Você é Pedro, o cara que fez a confissão é Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei, sobre esta confissão de Pedro eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque, amados, o Senhor Jesus entendeu que a resposta não foi tu, Barjonas, que falou. Essas palavras não saíram de você, Barjonas, mas é de quem a fé entrou, transformou, e você creu em Deus, como todos nós cremos no Senhor Jesus. Olha, naquela ocasião, amados, especificamente a palavra de Jesus Cristo era dirigida a Pedro, que ele era pedra mesmo, vamos dizer, um fragmento da pedra angular, ele era Pedro, uma pedrinha, né? De qualquer forma, meus amados, na melhor da interpretação, porque é uma confusão muito grande aí, a pedra, Pedro, não sei o que, Jesus, aí é essa confissão, certo? Mesmo sendo a pedra mais edificação, não era Pedro, e sim a sua declaração da confissão de Pedro, como disse Jesus Cristo, né, no verso 17, que a confissão de Pedro não era da carne nem do sangue, mas era procedente de Deus, revelação de Deus, irmãos, não é? E no diálogo de Jesus com os seus discípulos, expressamente nas páginas do Novo Testamento, não é? Que veio a ser as Santas Escrituras do Novo Testamento. Olha, meus irmãos, é empolgante demais, né? A gente tratar desse assunto, poder rever essa situação gostosa, maravilhosa, que todos que recebem a fé, que ouvem a voz do Evangelho, que recebe a fé e que crê e que confessa que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a maior de todas as declarações, de todas as confissões é: eu creio em Deus. Isso é fantástico, meus irmãos, muito fantástico, né? Bem, meus queridos, o entendimento reformado está corretíssimo, que a Bíblia, nossa única regra de fé e prática, é superior, e foi quem deu origem à igreja. Olha, meus irmãos, a igreja só existe por causa da Bíblia. Aí chega esses caras aí, confessa besteira e mais besteiras. Paciência, amado. Quando ela mesma reconheceu a Bíblia e a sua autoridade, a igreja então tem ela como o seu reconhecimento, como a sua autoridade, meus irmãos, né? Portanto, a Bíblia também é autoritativa, né? A igreja é guiada, amada e submetida à Bíblia Sagrada. Lamentavelmente, amado, a igreja romana equiparou a Bíblia ao magistério ex-catedra. O Papa é quem legisla os dogmas, as bulas, as orientações, como agora quer fazer uma bula aí, uma lei aí romana para aceitar o casamento homossexual. E vai aceitar tudo. Pedofilia e tantas coisas mais. Porque é ele que
legisla, e a cabeça de um papa é uma, de outro papa é outro, e assim vai indo, não é? Lamentavelmente, amado, né? Não respeitando a autoridade da Bíblia. Lamentamos, irmãos, que os incautos é quem absorve tudo isso, né? Absorve tudo isso, amado, e eles colocam isso nas vidas deles, meus irmãos, e aí, através de experiências e textos isolados e amados, para contemplar as posições dos heréticos. Infelizmente, olha, amados, a igreja confessional, como respondeu Pedro a Jesus Cristo em Mateus 16,16, a igreja confessional, né, que diz assim: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa declaração, essa confissão, nós somos de confissões, da confissão, aliás, nós somos da confissão de crer, né? De crer, amados, no Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, essa confissão de peito é a base da confissão para a salvação em Jesus Cristo de todas as pessoas, né? Foi dito a Pedro, mas porque foi dito a Pedro, ele não podia ser o Papa. Não existe isso, né? Lamentavelmente, não há como não entender as experiências espirituais diretas, pois os que tiveram um encontro com Jesus Cristo e a fé com a palavra de Deus brotou de forma sobrenatural em seu coração, né? Ele confessa que o Senhor Jesus é o seu Salvador, né? As outras experiências indiretas se referem a que Deus age como o seu povo, e muitas bênçãos e milagres ocorrem, e Deus contempla dentro da vontade dele, né? Olha, o que lamentamos, amados, é o frenesi e a agitação, amados, dos que embarcam nesse falso entendimento. Infelizmente, meus amados, muitos oram a Deus e pedem bênçãos de curas e milagres, e algumas são atendidas e muitas não são. Olha, meus irmãos, é um negócio muito interessante, né? Bem diferente das experiências diretas dadas aos apóstolos, né? E todas as ações vinculadas a eles eram atendidas. Quer dizer, todo enfermo, todo doente, todo endemoniado que aparecesse na frente de Jesus, na frente dos seus discípulos, até o último, era total. Nenhuma palavra de um seguidor de Cristo, um apóstolo de Cristo, que ele dissesse esteja curado, e que não estivesse. Todos estavam curados. Aos apóstolos, aos discípulos de Jesus, foram dado isso, não é? Foram dado isso para eles, quantimente com Jesus, né? Entendeu? Foi dado a eles, né? E eles tinham a mesma evidência de Jesus. Quando Jesus estava operando os milagres, né? O centro era Jesus. Quando Jesus partiu, os discípulos continuaram isso aí, nenhum falhou, né? Nenhum falhou, de modo que compulsoriamente, mas todos tinham o mesmo privilégio de Jesus. O que ele dissesse: está curado, tá. Levanta, levanta. Tudo, amados. Aí você pode perguntar: e isso se acabou? Eu digo: olha, as bênçãos continuam, não mais com aquela prerrogativa, né, de Jesus e os seus discípulos, né? Mas as bênçãos continuam sem sair do centro espiritual, do entendimento da doutrina bíblica, e agradecendo a Deus tantas bênçãos de milagres que Deus nos concedeu e de tantas tentativas não atendidas. Eu, pelo menos, tenho o privilégio de dizer, nunca publiquei nada disso, mas quantos milagres Deus nos usou, mas quantos não usou, né? Pois é, porque direto era com os
apóstolo. Isso passou. Eu quero concluir. Quero dizer da minha alegria, né, de chegar ao final dessa nossa palestra. E na minha conclusão, o cristão, ele encontra na Bíblia a revelação de Deus para a humanidade em todos os aspectos, né? Ela, portanto, deve ser lida e praticada, meus irmãos, e eu quero repetir aqui o texto de Tiago 1:22, eu não vou ler o 23. Seja praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha, e na formação ele é o centro espiritual, amados, a Bíblia é o centro espiritual, a igreja está exercitando, amados, os ensinos das Escrituras, que oferece tudo o que o homem precisa para se sentir seguro na vida. A prática da leitura e a meditação leva o homem, da Bíblia, leva o homem a crescer espiritualmente e entender o desenrolar da vida, sabendo absorver os ensinos importantes para aplicar em sua vida e na vida do seu próximo. Olha, o conhecimento da Bíblia na vida do homem o torna experiente para não vacilar e se enganar no mundo da especulação, amados, de tantas coisas triviais que acontecem nesta vida. A razão da Bíblia ser a única regra de fé e prática são as respostas de Deus, amados. E quanto mais o homem examina e avalia os conhecimentos da palavra de Deus, mais ele conhece a grandeza de Deus, amado, mais ele tem a sua fé fortalecida e o crescimento espiritual do homem que se encontra amplamente os cuidados de Deus na sua vida. Olha o que aqui João diz, João capítulo 5, né? Verso 39, que diz: vocês examinem as Escrituras, porque julguem ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Portanto, examine as Escrituras. É isso aí que a gente precisa fazer na nossa vida, não é? O propósito, amado, do plano de Deus na criação e na formação do homem, irmãos, se encontra amplamente revelada para o homem que desobedeceu a Deus no início, e mesmo assim Deus usou o seu amor, mandando o seu Filho amado a vir ao mundo e cumpriu a promessa feita a Adão, né? E consequentemente a Noé e aos judeus da vinda do descendente, da vinda do Messias, amados, para os judeus. E aí o que ficou explicado, que Deus usou o seu amor para atender essa promessa, amados, e diz assim, essa realidade da promessa, do cumprimento dessa promessa, em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem, amados, só precisa manifestar em sua vida o que recebeu pela fé, e assim ele reconhece o poder, amados, e a soberania de Deus, e coloca em prática na sua vida, não dando lugar aos especuladores da vontade e dos sentimentos humanos, mas poder viver no que creu em Jesus Cristo e creu pela fé para ter uma vida cristã digna e abençoada. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. E Deus abençoe todos os nossos companheiros desse grupo Calvinos. Um grande abraço. Deus abençoe.